Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. Uma declaração do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro tem provocado bastante polêmica no Brasil, mas ela é muito importante, né, para ser analisada e contextualizar a visão que alguns brasileiros têm daquele país do leste europeu. É a mesma visão, mas por razões diferentes. Primeiro vamos olhar então a declaração do ex-juiz Moro, depois a gente vai fazer os nossos comentários. Então tá aqui a matéria do site Brasil 247, Moro elogia a Ucrânia e defende intervenção internacional no judiciário brasileiro. O ex-juiz Sérgio Moro, considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, escreveu um artigo para a revista Cruzoé, de extrema direita, no qual defende a adoção pelo Brasil de um sistema de nomeação para o judiciário no qual o país abriria mão de sua soberania. Na proposta do ex-juiz, seria um processo sob controle da comunidade internacional, alcunha usada por Moro e Bolsonaro para denominar, na verdade, os Estados Unidos. Ao apresentar o resumo do artigo, Moro explicou que deseja a criação de cortes especializadas como uma resposta à grande corrupção. A experiência ucraniana após a Revolução de 2013-2014 é bem interessante. A seleção de juízes com apoio da comunidade internacional é inovadora e saudável. Bom, gente, tudo isso aí são palavras do Sérgio Moro, segundo o site 247, mas depois quem quiser confere lá na Cruzoé. Mas você vê que ele não está nem aí para a soberania brasileira. Vem alguém, nomeia os nossos juízes e por aí vai, né? E nomeando os nossos juízes, você manipula os interesses aqui do jeito que você quiser. Se você quiser quebrar uma Petrobras, se você quiser quebrar uma grande empresa, aí você o fará. Se você quiser destruir uma carreira política, você o faz. O país fica à mercê, ele vira realmente, né, um fantoche de grandes interesses internacionais. Escancara a coisa. Esse aí, né, é uma das maiores, né, um dos maiores ídolos de muita gente aqui no Brasil. Nunca fui imaginar que um dia eu concordaria, né, com o STF na suspeição do Moro. Eu não tenho a mínima dúvida. Bom, gente, que o Sérgio Moro tem essa visão da Ucrânia é muito fácil de se entender. Por quê? Porque o Moro ele é muito alinhado com os mesmos valores que derrubaram, né, o governo ucraniano na revolução do Maidan, tá? Há uns 7 anos atrás aí. Os mesmos interesses internacionais que estavam por trás do Maidan, Fundação Soros, Departamento de Estado americano, diversas sociedades, diversas ONGs americanas aí, né, estavam por trás também de alguns interesses aqui no Brasil que se movimentaram mais ou menos na mesma época. Então, dá para entender a paixonite que o Sérgio Moro tem pela Ucrânia. Até aí tudo bem, né, porque eles são idênticos. O problema que a gente não consegue entender é a paixão de certos deputados da direita brasileira pela Ucrânia. Eles não conseguem entender que esse pessoal que está no poder na Ucrânia foi colocado lá, né, pelas mesmas forças, né, dos Estados Unidos e Europa, que não querem ver o Bolsonaro no poder no Brasil, nem pintado de ouro. É uma falta total de conhecimento das relações internacionais, de como funciona a geopolítica, né? É uma simpatia gratuita por um país que tem seu valor, eu não duvido disso. Tá? Mas cujo governo atual está extremamente alinhado com forças internacionais que não querem o Brasil, o Bolsonaro no poder no Brasil de jeito nenhum. Isso é um fato. Esse governo atual da Ucrânia, essa situação toda da Ucrânia que vigora desde o Maidan, Vou fazer um resumo, vocês vão entender bem. A Ucrânia tinha um presidente em 2013, 2014 chamado Viktor Yanukovych. Ele era alinhado com a Rússia. Uma boa parte da população da Ucrânia queria se alinhar com a União Europeia e entrar para a OTAN. Tá? Então o que acontece? Houve um episódio de guerra híbrida ali, principalmente Estados Unidos e União Europeia, forçaram a derrubada do Yanukovych através de manifestações sucessivas que duraram todo o inverno de 2013 para 2014. O Yanukovych caiu e fugiu para a Rússia. Então, na verdade, foi uma guerra híbrida para derrubar um governo pró-Rússia. Só que esses mesmos interesses que derrubaram o Yanukovych
que também derrubaram a Dilma aqui no Brasil, jamais iam querer um Jair Bolsonaro no poder. A direita brasileira simplesmente não consegue entender isso. Que para essas pessoas não é interessante. Seria muito melhor para eles uma pessoa no perfil do Sérgio Moro. Por isso eu entendo que o Moro tenha a sua simpatia aí pela Ucrânia. Isso é perfeitamente inteligível. Ele está no papel dele, está defendendo os valores dele, né? Que não, de maneira alguma são os valores que nós defendemos aqui no canal Arte da Guerra. Agora, a direita brasileira se alinhar, né, com o pessoal do Soros, do Partido Democrata americano, né, esses interesses econômicos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, é realmente preocupante e muito triste, principalmente pela falta de conhecimento geopolítico e estratégico dessas pessoas. Bom, pessoal, eu vou deixar 2 documentários aí para vocês entenderem a crise da Ucrânia. Os 2 tratam do mesmo assunto, tá? Que é a Revolução do Maidan. O primeiro é Ucrânia em Chamas, documentário sobre a Revolução Colorida e guerra na Crimeia, tá? É do Oliver Stone, é muito bom esse documentário. Lógico, o Stone, às vezes ele carrega em certos matizes da tinta aí, mas dá para vocês entenderem bastante o que aconteceu na Ucrânia. É muito esclarecedor, mas já vou avisando. Se vocês quiserem ter uma visão completa do que foi que aconteceu, vocês têm que assistir os 2 documentários. Assistam esse, Ucrânia em Chamas, do Oliver Stone, e na sequência vocês veem esse aqui, Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, né? Inverno de Fogo, a luta da Ucrânia pela liberdade, da Netflix. Assiste logo antes que tirem do ar. Eu vou deixar o trailer dos 2 aqui na descrição. Esse documentário trata da mesma coisa do Stone, só que numa visão completamente diferente. Ambos abordam o mesmo assunto, mas quando você assiste os 2 documentários, você tem a impressão que eles estão falando de coisas diferentes, porque não é possível, porque, por exemplo, na visão da Netflix, eles colocam como se o pessoal na Ucrânia estivesse lutando por liberdade, etc. Mas da versão do Stone, ele mostra que entrou muito dinheiro ali, que os rebeldes tinham até retroescavadeira, instrução militar e centros cirúrgicos equipados. Então, eu aconselho vocês a assistirem esses 2 documentários, né? E que vai dar uma boa ideia do que é a Ucrânia. Alguns deputados brasileiros, né? Alguns deputados faria bem assistir ambos esses documentários. E a nossa dica de leitura de hoje é Ucrânia, entre Rússia e o Ocidente, crônica de um conflito, né? Tem Kindle e capa comum, só que é em espanhol, né, e castelhano, mas é muito importante vocês entenderem o contexto geopolítico da Ucrânia, pessoal, é bastante complexo. Esse livro tem na Amazon, tá na nossa lista de desejo, aqui na descrição, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.